surge um novo vírus que se espalha como fogo. Para contê-lo, os investigadores devem primeiro recolher dados sobre quem foi infectado. São fundamentais duas técnicas principais de testes virais. Uma delas nos diz se temos o vírus e a outra mostra se já o tivemos. Então, como funcionam exatamente esses testes? A PCR, ou teste de reação em cadeia de polimerase, tem como alvo o material genético do vírus no corpo e é usado para diagnosticar alguém que está infectado neste momento. No entanto, esse material genético pode estar em quantidades tão imperceptíveis que é muito difícil detectá-lo. É aqui que entra a PCR, que amplia as informações genéticas para quantidades tão grandes que possam ser facilmente observadas. Para desenvolver um teste de PCR para um vírus nunca antes visto, os investigadores sequenciam primeiro o material genético ou genoma e identificam regiões que são únicas para esse vírus específico. O PCR tem como alvo esses segmentos específicos. Um teste de PCR começa pela recolha de uma amostra. Pode ser sangue para o vírus da hepatite ou fezes para o poliovírus, ou amostras do nariz ou da garganta para o coronavírus. A amostra é levada para um laboratório central, onde se realiza o PCR para testar a presença do material genético do vírus. A informação genética pode ser codificada via DNA ou RNA. O vírus HPV, por exemplo, usa o DNA, enquanto o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, usa RNA. Antes de executar o PCR, o RNA viral, se presente, deve ser transcrito reversamente para formar uma cadeia de DNA complementar. Se o vírus estiver presente na amostra, as regiões únicas do seu material genético serão identificadas e copiadas milhões de cópias do trecho de material genético selecionado e essas cópias serão detectadas na amostra da positivo para o vírus, significando que o indivíduo está infectado. Os imunoensaios, por outro lado, exploram a memória do sistema imunológico sobre o vírus, mostrando se alguém já foi previamente infectado. Visam anticorpos específicos dos vírus gerados pelo sistema imunológico durante a infecção. Essas são classes especializadas de proteínas que identificam e combatem substâncias estranhas como os vírus. Os imunoensaios podem detectar anticorpos IgG e anticorpos IgM. A presença de anticorpos IgM sugere uma infecção recente, mas como o corpo pode levar mais de uma semana até ter uma quantidade detectável, não são confiáveis para o diagnóstico de infecções recentes. Por outro lado, os anticorpos IgG circulam por um longo período após a infecção. A sua presença geralmente indica que alguém esteve exposto e se recuperou. Antes do imunoensaio, os profissionais de saúde colhem sangue dessa amostra entra em contato com uma parte do vírus de interesse. Se o corpo já foi de fato exposto ao vírus no passado, os anticorpos específicos do vírus ligam-se a ele durante o teste. Essa reação produz uma mudança de cor, indicando que a amostra testou positivo e que o indivíduo já foi exposto ao vírus. Os imunoensaios são especialmente importantes quando se trata de diagnosticar retroativamente pessoas que foram infectadas. Há um potencial interessante para aqueles que desenvolveram imunidade a um vírus. Em certos casos, o seu plasma sanguíneo pode ser usado como tratamento para ajudar pessoas que estão combatendo o vírus. O PCR e os imunoensaios estão sempre no processo de se tornarem mais precisos e eficientes. Por exemplo, as inovações em PCR levaram ao uso de dispositivos de testes autônomos que mostram os resultados numa hora. PCR digital, que quantifica partes individuais do DNA-alvo, mostra-se promissor em aumentar ainda mais a precisão. E embora os imunoensaios dificilmente se desenvolvam rapidamente, os investigadores em Singapura conseguiram criar um imunoensaio para SARS-CoV-2 mesmo antes de a Covid-19 ser declarada uma pandemia. Esses testes, juntamente com os cientistas que os desenvolvem e os profissionais de saúde que os administram, são absolutamente essenciais. Quando implementados cedo, podem salvar milhões de vidas.